hipotenusa. Rima com o quê? Ih, Lollapalooza? Rima com Arquimedes de Siracusa, matemático, filósofo, assim como eu. Rima com lógica difusa, que é uma forma de lógica multivalorada na qual os valores lógicos das variáveis podem ser qualquer número entre 0 e 1. O foco aqui ainda é passar o Enem, então bora falar daquela matemática mais próxima do nosso cotidiano? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para falar de matemática. A gente esquece disso, mas todo professor já foi aluno e passou perrengue sim. Medo na hora da prova, dúvidas sobre o que responder. Quem tá aqui para falar sobre essa época é o professor, hoje craque, Diego Viug. Mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente revisa com a ajuda do professor Kleber Neto. Chega mais! E aí? Tudo bem? Tranquilidade? Tranquilo. Professor, tem muitos alunos que têm uma certa dificuldade com matemática. Tem alguma tática, alguma estratégia para tornar ela mais leve? Tem sim. Eu diria que é criar uma rotina de estudos, né? Na verdade, criar um ambiente também para estudar que seja um ambiente confortável para o candidato, para o aluno, em que a região onde ele esteja mais tranquila, que tenha uma música ambiente, se ele curtir. Com isso em mente, bora ver uma questão? Bora! Vai que é tua, professor Nasa Corrêa! Questãozinha de porcentagem. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de desperdício. Olha só, são produzidos por ano aproximadamente 150 milhões de toneladas de alimento. Vejam, esse dado é extremamente importante, então vamos destacar. Desse total, ou seja, dos 150 milhões... então, ó, do total, 2/3 são produtos do plantio. Olha que dado extremamente importante. Então, a gente vai destacando. Então, em relação ao que se planta, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva. Olha só, desses 64, 20% são perdidos na colheita. Então, isso aqui é importante. 8% é perdido no transporte. Ok? E armazenamento também. Além disso, 15% na indústria de processamento. Então, dado importante. E 1% no varejo. E o restante no processamento culinário e hábitos alimentares. O desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares em milhões de toneladas é igual a... Então, veja bem, galera, tem que tomar um pequeno cuidado, porque os dados sobre o processamento culinário estão em porcentagem e ele quer em milhões de toneladas, ok? Então, vamos à resolução? Acompanha comigo. Aquilo que a gente sublinhou, nós vamos destacar agora, porque essa é uma estratégia excelente para questões do Enem, principalmente de matemática, aquelas resoluções de problemas que têm textos, vários parágrafos. Há necessidade de você destacar aquilo que você acha importante. Então, eu só separei aquilo que a gente sublinhou, beleza? Ó, 150 milhões de toneladas de alimentos, perfeito? 2/3 do total, ou seja, desses 150, são produtos de plantio. Matemática básica, uma fraçãozinha. Como assim, Nasa? 2/3 de 150 é igual ao quê? Fraçãozinha, 2 vezes 150, 300, dividido por 3, 100. Significa que 100 toneladas corresponde ao plantio. Os nossos 2/3, correto? Continuando os dados do problema, ele diz o seguinte: em relação ao que se planta, o nosso plantio, essas 100 toneladas, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva. Só que desses 64%, ele é distribuído em 20% ele é perdido na colheita, 8% no transporte e armazenamento, ok? 15% na indústria de processamento, 1% no varejo e o restante, né, do que falta ali, no processamento culinário e hábitos alimentares. Vejam, é exatamente o que o Enem, a questão está pedindo.
Ah, só que ele quer, lembra lá no início, ele quer em toneladas e não em porcentagem. O que a gente vai descobrir aqui é em porcentagem. Vamos agora fazer uma continha bem fácil? Vem comigo então, olha só. Efetuamos então uma soma bem simples. Por quê, NASA? Ó, 20%, 8%, 15% e 1%. Quanto é que dá isso total, NASA? Facinho, é só somar. Ó, você vai efetuar lá ó, 20% mais 8% mais 15%, ok? Mais 1%. Somando esses 4 valores, eu tenho um total de 44%. Qual era o nosso correspondente? 64% eram perdidos. 44 foi o que a gente obteve. Quanto que vai dar esse restante? Matemática muito simples. 64 era o total, 44 é o que a gente tem até agora. Isso significa que, para o processamento culinário, eu vou ter um total de 20%. NASA, mas é 20% do quê? Olha o que a gente destacou aqui, ó. É em relação ao que se planta e não ao total dado de alimentos, ok? Cuidado com essas relaçõezinhas, sempre destaca. Toda porcentagem, ela sozinha não faz sentido. Tá? Quando você fala tantos por cento de alguma coisa, você tem que ter essa referência. Então, é 20%, mas de que, NASA? Do que se planta. Quanto que se planta? 100 toneladas. Olha que fácil. Então, eu estou querendo saber quanto que é 20% de 100 toneladas. É fácil, NASA? É muito fácil. Sabe por quê? Porque 100 toneladas não é o total do plantio? Matemática básica. O total é sempre quanto? Isso, exatamente o que você pensou. 100%. Se o meu total, que é 100 toneladas, corresponde a 100%, 20% equivale a 20 toneladas. Exatamente. Se 100 é 100%, 20%. Então, significa que esses 20% corresponde de 100 a um total de 20 toneladas. Perfeito, galera? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas novamente? Vem comigo. Nós temos lá, letra A, 20 milhões de toneladas, letra B, 30 milhões de toneladas, letra C, 56 milhões de toneladas, letra D, 64 milhões de toneladas, letra E, 96 milhões de toneladas. E aí, de acordo com os nossos cálculos, nós chegamos à conclusão que deu um total de 20 milhões de toneladas, ok? Show de bola? O professor NASA vai ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Valeu, professor. O cálculo ali fica mais fácil porque o número de plantio era múltiplo de 100, mas e se não fosse? Se não fosse, o candidato tem que relacionar o todo, né, o total do plantio, com os 100% e fazer a regra de 3, na verdade, para poder encontrar isso. Você lembra de regra de 3, Lande? Regra de 3? Lembro. Então vamos com um exemplinho aqui? Bora lá. Então, vou imaginar agora que a gente quer encontrar 25% de 50%. Né? Claro. Na verdade, a gente sabe que 25% significa 25 por 100, certo? Isso. Então, é essa fração dessa quantidade que eu quero obter. Então, se eu for relacionar o todo, né, que é 50, com os 100%, eu vou pensar que essas duas razões aqui, que eu ainda não sei qual é o numerador dessa aqui, que essas duas razões, elas têm que se equivaler, elas têm que ser equivalentes. Então, se aqui, por exemplo, era 100 e agora é 50, foi uma redução à metade, aqui também tem que ser uma redução à metade. Então, se era 25, a metade de 25, 12,5. Então, o que seria 25% de 50? 12,5. Uma outra forma de olhar para isso é pensar o seguinte, o todo não é 100% e eu não quero 25%? 25% é a quarta parte do 100. É a mesma coisa pensar aqui, ó. Tem que ser a quarta parte de 50, que é a metade da metade, ou seja, a metade de 25. Beleza? Vamos para um outro segundo exemplo que eu vou te mostrar? Vou imaginar que a gente quer agora 36%, ficou mais difícil, né? 36% de 250. Eita! São números maiores, não é um número, né, terminado em 0 aqui ou em 5, então vamos pensar como a gente faria. Eu quero 36%, e aí eu vou associar ao todo agora essa minha quantidade, que é 250.
Daqui não dá para a gente perceber de cara como que faz indo direto para a comparação entre as frações, entre as razões. Então, aqui eu vou colocar o x, que é o valor desconhecido, e aí a gente faz a tradicional regra de 3. A gente conhece 3 dos valores, o quarto não. 100 vezes x, né, multiplicando esse lado aqui por 100, cruzado. E aqui eu vou fazer 36 vezes 250. Então, eu tenho x igual a 36 vezes 250 sobre 100. A gente pode simplificar para minimizar as contas aqui. 36 vezes 25, a gente pode pensar intuitivamente, até para não ter que ficar fazendo conta na mão, que 36 vezes 10 é 360, 36 vezes 20 vai ser o dobro disso, ou seja, 720. Sim. E aí falta multiplicar por 5. 5 vezes 36, eu posso pensar que como por 10 é 360, por 5 vai ser a metade, ou seja, vai ser 180. Aí aquele 720 que você tinha guardado, você pega 720 mais 180, dá 900 sobre 10, e aí, no caso, a gente encontra 90. 90 é equivalente a 36% de 250. E é um cálculo meio que simples, né? Mas existem cálculos mais complexos? Existem sim. Pode ficar ainda mais complexo se a porcentagem aparecer dentro do tema de matemática financeira. A gente viu a resolução da questão 143 da segunda aplicação do Enem 2016, caderno azul. O tema era porcentagem. Por que esse tema é tão importante? Porque ele aparece muito no nosso cotidiano, né? Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, tem lá uma promoção, um desconto, alguma coisa desse tipo. Ou quando assiste um noticiário, aparecem informações envolvendo porcentagem. E também quando vai fazer um financiamento de carro, de casa, a porcentagem, através dos juros, está lá presente. Ou seja, a matemática vai muito além do Enem, né? Que está sempre tentando resolver alguma demanda da sociedade. Exato. Então, o surgimento da porcentagem vem um pouco com isso, né? Vamos pensar, a porcentagem ela tem relação direta com uma questão financeira, com cobrança de impostos, de tributo, e vem desde a Roma Antiga, passou pelas grandes navegações, até os dias de hoje, né, em que a gente tem muita coisa sendo influenciada a partir da cobrança de impostos e de coisas do tipo. Por exemplo, lá atrás, eram cobrados impostos que tinham a ver com razões, como as que a gente mostrou ali agora, né? Então, era assim, 1 sobre 100, então se cobrava 1 centésimo de algo, ou 1 25avos, ou 1/5, ou 1/10, que hoje a gente conhece até como dízimo, e isso era proveniente do Estado ou da própria igreja, né? Então, assim, foram coisas que surgiram através da sociedade e que a matemática, depois, né, teve que mostrar como que poderia representar, sabe? Então, é uma demanda, é uma coisa, uma relação que tem com coisas que acontecem no dia a dia. E como surgiu esse símbolo da porcentagem? Então, ele foi se modificando. Na verdade, como eu disse, né, 1 sobre 100 é 1%. Então, vem do termo em latim porcentum, e aí houve uma abreviação, né? Começaram a utilizar só a letra P, e no lugar do centum, a escrita do número, né, 100, né, o 100. Depois disso, o P também foi modificado, e aí ele ficou na posição horizontal, com o 100 embaixo, até chegar no símbolo que a gente tem hoje. Então, matemática tem a ver com história também? Sim, como eu acabei de falar, tem um aspecto histórico. Mas também pode se relacionar com outras áreas, né? Com ciências da natureza ou com as próprias ciências humanas, quando aparece alguma informação, principalmente na prova do Enem, que envolve alguma informação matemática, como porcentagem e tal. Esse ponto de vista também está presente no Enem, né? Tá, eu não vou dizer que está presente explicitamente, mas a matriz do Enem, né, onde se configuram as questões, solicita do candidato que existam questões, né, que ele responda questões que tenham a ver com a intervenção na realidade ou a construção de argumento, numa tentativa de associar o procedimento matemático com coisas que ocorrem no cotidiano. Agora, quando é que a gente aprende esse conteúdo? Então, porcentagem, eu digo que no 7º ano é onde aparece, 7º ano do ensino fundamental é onde aparece de maneira mais formal. E vai acompanhar o aluno em todos os outros anos, até chegar no ensino médio, quando vai aparecer porcentagem dentro de matemática financeira, por exemplo.
E para quem quer ficar 100%, qual é a dica? Então, eu diria que é fazer exercícios, né? Procurar material didático, livro ou outras coisas na internet. Porém, eu acho que uma boa dica é buscar os canais de YouTube que tem aulas, tem comentários de provas, e um deles, que é até parceiro aqui do programa, é o ProEnem. É isso aí, professor. Muito obrigado pela presença e pela ajuda, viu? E agora a gente conversa com um fera na matemática. Agora, será que sempre foi assim? Professor Diego Viug, chega mais. Fala, Lange, tudo bem, cara? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero saber do seu maior perrengue na matemática, mas não agora. Agora é o seguinte, tá chegando o Enem e muita gente tem dificuldade com a matéria. E aí, faz o quê? O melhor caminho é pensar nos temas que mais caíram nas provas anteriores e focar em exercícios. Porque a gente nunca vai saber tudo de um determinado conteúdo faltando pouco tempo para a prova. Então é importante a gente ver como é que esse tema e outros, né, foram cobrados nas provas anteriores. E em relação à internet e redes sociais, qual é a sua opinião? Ajuda ou atrapalha o estudante? Eu acho que ajuda e atrapalha, né? Tudo em excesso é prejudicial. Então, assim, eu acho que pontos positivos. O legal da rede social é que muitos alunos têm grupos de estudo, onde eles trocam questões, onde eles trocam perguntas, trocam soluções de questões, não só na rede social, às vezes até naquele próprio aplicativo do celular de mensagem mesmo, forma-se um grupo de alunos interessados numa mesma coisa. Isso é muito legal, mas é claro que a gente tem que também ter um mediador nesse grupo, ou que seja formado por alunos, por pessoas que queiram estudar e que não perca seu controle daquele fim, né? Outra coisa, a internet em si, né? Tem muita videoaula, tem muito canal legal na internet, tem muita coisa que vai servir para o aluno buscar uma dúvida mais específica, ou, pô, eu não sei tal conteúdo, eu vou ter que assistir uma aula inteira sobre aquilo. Não, a internet ela é mais direta e a importância da internet ela atende o aluno no tempo dele. Agora, professor, você fez licenciatura em matemática. O que é a licenciatura? Legal. A licenciatura é um curso superior, né, que forma professores. Para você dar aula no colégio, você precisa fazer uma licenciatura. Qual é a diferença, Lange? Eu não estudei só matemática. A formação de professores envolve também um conhecimento de pedagogia, de sociologia, de filosofia, tudo isso voltado para a educação, né, que vai fazer com que o professor entenda as formas de aprender. Isso é importante, por quê? Porque a gente chega numa determinada sala, num determinado grupo, a gente tem que entender quais são as dificuldades, e assim, se eu fosse um matemático puro, sem esse preparo, né, a gente faz aulas de didática, a gente aprende a dar aula na universidade. Essa é a ideia. Agora, para chegar na faculdade, você teve que passar pelo vestibular. E aí, como é que foi? O vestibular é brabo, cara. Eu, graças a Deus, eu tinha na minha cabeça, já podia ter dado errado, né? Mas que eu queria ser professor de matemática. Só que eu acho que isso é muito cedo para ser decidido. Então eu vejo essa dificuldade na maioria dos meus alunos e também na galera da internet que manda mensagem, né? Que tô com dúvida no que eu vou fazer, meu pai quer que eu faça isso, mas eu não gosto muito, ou eu gosto de uma coisa que não dá muito dinheiro. Então, assim, eu acho que é um momento que é muito difícil pro nosso jovem decidir a vida dele inteira. Então, eu também passei por isso, mas num grau menor. Foi assim, eu tenho que conseguir porque o meu pai quer que eu consiga, porque os meus amigos vão conseguir, eu não posso não passar. Tudo isso passa na cabeça do jovem e esse processo ele é muito parecido, né? Acho que com todo mundo. Independente de geração, independente, né? De geração, independente de onde você estuda, você quer conseguir. Né? A verdade é, seja lá qual for a sua meta, você quer alcançar aquele resultado, você quer conseguir. E eu acho que é muito difícil você tratar essa não aceitação, né, depois. Porque tem família que vai reclamar, tem pai e mãe que não vão apoiar. Então, assim, é muito difícil naquele momento você expor o jovem a essa pressão toda. Por isso que eu sempre tento dar um recado, não só
pro candidato ou pro aluno, mas pra família. Porque o apoio da família é fundamental. No dia da minha prova, isso é uma coisa que me marca, assim, tem anos, né? A minha mãe acordou cedo. Minha mãe não acorda cedo. Né? Então, quando eu acordei, né, porque eu botei despertador, aquela coisa, minha mãe já tinha acordado, já tinha café, já tinha mesa, aquela coisa toda. Mamãe vai te levar, mamãe... Porque eu ia pra escola de ônibus, né? Então, assim, quando foi mamãe vai te levar, aquilo me deu aquela... Caraca, é hoje, né? Aquela energia. E é isso que é legal. Eu tô até arrepiado, porque eu me lembro que foi muito importante pra mim, né? Ter a família do meu lado. Então, foi um ano de muitas descobertas. Foi um ano de saber que eu era capaz, de ver que apesar de eu não ter ido tão bem quanto eu esperava, eu fui bem o suficiente, né? Porque às vezes a gente imagina uma coisa, né? Mas não é necessário aquilo tudo. A gente coloca um objetivo muito... E aí às vezes isso é problemático, porque quando a gente cria um objetivo muito lá em cima, se a gente ultrapassa é muito maneiro, mas se a gente não alcança... Pode rolar uma frustração. Grande, então é sempre legal a gente pensar em objetivos cumpríveis e a gente se esforçar para conseguir esses objetivos. É muito legal. Mas vem cá, você tá falando da parte bonita, né? Do sucesso que você alcançou, mas qual é o seu maior perrengue na matemática? Porque a gente olha professor de matemática, né? Nunca teve problema com matemática. Já sabe tudo. Cara, sabe que não? Eu sempre fui muito bom em geometria, né? A parte de álgebra me trazia um pouco de problema. E assim, eu tinha problema com... A parte de álgebra que eu gostava era a de função, que eu podia, de repente, desenhar o gráfico, aquela coisa toda, mas tinha uma matéria que era análise combinatória. Eu sou bom em análise combinatória hoje porque eu sempre gostei de análise combinatória, mas eu não sabia análise combinatória. É incrível. Porque a análise combinatória você pode pensar no exercício de várias maneiras, né? E a que eu pensava sempre estava errada. Então eu estudei tanto aquilo, porque que aí eu fiquei bom, né? Eu aprendi, eu consegui... E esse é o maior desafio, assim, porque eu vejo hoje com meus colegas, né? A análise combinatória é um negócio que ninguém quer ensinar. Porque é ruim de ensinar. Justamente porque eu sofri esse negócio, assim. E aí, na escola, eu fui péssimo nesse negócio. Como assim? Tirou nota baixa? Tirei nota baixa, porque era assim, eu tinha um professor, o mestre Nilmar, né? Cara, ele era todo coisinha assim, organizado, para nada, adorava a aula dele, eu ficava paradinho assim, eu não copiava, né? Eu copiava do caderno da minha namorada. A minha namorada não entendia nada, mas ela copiava tudo, e eu ficava parado assim, olhando. Aí eu falava, cara, entendi. Aí eu chegava no livro, dava errado, Lande. Falei, não, eu tenho que aprender essa parada, tem que aprender. Aí eu comecei a pegar livro, eu ia no sebo, né, e comprava aqueles livros de R$5, pá, que são antigões. E aí era um processo, assim, que eu ia fazendo do básico. Eu fiz, sei lá, fazia 100 exercícios, pô. Depois de fazer tanto exercício, foi. Hoje eu pego o exercício, eu já penso. Mas não é assim, hoje, professor, não. Depois, quando eu entrei na faculdade, né, a gente teve também disciplina que envolvia análise combinatória. E eu já, com uma outra maturidade, de repente, não era nem a questão de... Era o momento, entendeu? Porque... Matemática, eu penso muito rápido, eu sou muito agitado, e é um negócio que eu não tinha a organização que eu tenho hoje do pensamento. Então, às vezes, era uma falha minha. E aí, hoje, eu consigo organizar bem o que eu estou pensando, eu consigo montar a estrutura do exercício. Então, assim, calma é fundamental. Mas foi um ano que, assim, eu fiquei no limite. Eu me lembro bem, foi o segundo ano do ensino médio. Foi um ano, eu não fiquei de recuperação, né, mas porque eu estudei e consegui, mas foi um ano que eu tive notas muito abaixo do que sempre foi. E assim, eu ficava de castigo. Meu pai era brabo. Nem me fale em castigo, eu também já passei por muito castigo. Mas hoje eu venci a análise como isso é bom. Isso é ótimo. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Tamo aí. Volte sempre. Vamos lá. Guarda isso. A vida é feita de escolhas. Escolha sempre se permitir. Até a próxima. Só a educação é capaz de mudar, né, o futuro do nosso país e você é parte importante disso. Então, assim, se alguém um dia te disse que a universidade não é lugar para você, ignore, tá? Eu posso garantir que a universidade é lugar para todos
O meu desejo é que um dia todo mundo possa estar ou passar pela universidade e tenha essa oportunidade, porque assim, a faculdade é um ambiente que vai te trazer conhecimento, vai te trazer vivências de outras realidades de vida. Isso é muito engrandecedor.